Nós vamos falar agora de integrais triplas em coordenadas esféricas. Aqui, coordenadas esféricas. Esse conteúdo aqui é o último, a gente já fecha para a nossa prova, né? A gente já viu as cilíndricas, as polares, né? As retangulares. As retangulares, a gente fala assim, retangulares, quer dizer as coordenadas como ela de fato são, digamos, mais comumente que se fala, né? Aqui no caso é coordenada, a gente chama de coordenada cartesiana, mas também pode ser chamada de coordenada retangular. E se for no R3 também, mesma coisa, pode chamar. Não. Em geral, as coordenadas retangulares são representadas simplesmente por números reais. Um x, um y aqui, um x, um y e um z aqui, dependendo de onde o ponto P esteja aqui no espaço, né? Beleza. Então, coordenadas retangulares, coordenadas polares. E as coordenadas polares você já conhece, né? A gente precisa de um ângulo. E a gente nós já fizemos as contas dela. X é igual a R cosseno de θ, né? E o Y é R seno de θ. Isso aqui acontece, né? Aí na última aula a gente viu as cilíndricas. E agora nós vamos ver as esféricas, coordenadas esféricas. Assim, nas cilíndricas a gente viu isso aqui, x, y, acrescenta, além da x, y, a gente acrescenta z, né? E aí, na verdade, realmente só acrescentar x, r cosseno de θ, y, r seno de θ e z é o próprio z. Beleza, agora aqui nas esféricas vai aparecer um pouco mais. Deixa eu colocar aqui fazer um desenho aqui no R3, ficar melhor de compreender. Aqui é a nossa origem, né? Eixo do X, eixo do Y, eixo do Z. É aqui o seguinte, deixa eu melhorar esse eixo bem aqui, que ficou meio torto. Aqui é o seguinte, o ângulo θ, ele está sempre entre 0 e 2π. E ele é esse ângulo que é formado entre... Ele está aqui o ângulo θ. Entre o eixo do X e o raio. No caso, esse R aqui ele representa o raio. Ele vai girar aqui em torno da origem, né? Por isso que ele vai estar sempre entre 0 e 2π. E... vai aparecer aqui uma outra componente. Vamos localizar o ponto P bem aqui, mais ou menos, bem aqui. Vou colocar nosso ponto P aqui. Eu vou colocar de laranja aqui. Olha só. E eu vou colocar primeiro a outra, acho que fica melhor a visualização. Beleza, vou colocar primeiro essa, depois eu coloco essa outra aqui. Aqui tem outra componente, que essa aqui nós vamos chamar de ρ, letra grega, ρ. E o ângulo entre o segmento, que eu estou chamando de ρ, e o eixo do Z, nós vamos chamar de φ. Pronto. Veja que é simplesmente uma analogia, é o mesmo raciocínio em relação ao raio R, né? Esse segmento aqui é R, ângulo θ. Esse segmento é ρ, ângulo φ. Agora a gente tem aqui a altura, né? Que é um ângulo reto. A altura em relação ao plano X, a origem Y. E o
o ângulo φ, vale destacar aqui, que o ângulo φ, ele está variando entre 0 e π sobre 2, viu? 0 e π sobre 2. A variação dele é sempre assim. E aqui, o que a gente tira mais daqui? A gente pode tirar as identidades em relação... É assim, qual a relação que o raio tem com ρ, né? E qual a relação que ρ tem com o ângulo φ? Para melhorar esse entendimento, nós vamos fechar esse... Repara que isso aqui é um triângulo retângulo, né? Ó, deixa eu fazer assim para melhorar o entendimento. Ó, se eu pegar, completar aqui essa figura, você imediatamente enxerga que é um quadrado, um retângulo, qualquer retângulo. E esse segmento ρ passa a ser diagonal. De qualquer forma, esse ângulo φ daqui, ele tem a mesma medida aqui, não? É o mesmo ângulo φ. Deixa eu melhorar esse φ aqui que saiu muito magrinho. Isso. Pronto, aí com esse triângulo aqui, de laranja, preto, azul, a gente pode criar uma boa relação entre R e ρ. Bora fazer isso aqui, ó. Ah, lembre-se aí que ρ é um número real, R também, são números reais. O ρ, como eles são números reais, o ρ vai estar sempre entre dois números reais, que eu vou chamar aqui de A e B. Ou alfa e beta, pode chamar alfa e beta aqui, né? Alfa e beta. Números reais, viu? Não são ângulos. Eu vou botar A e B mesmo, porque essa letra grega a gente está usando como ângulos, né? Ou A e B. Que são números reais, são constantes. Aqui é π sobre 2. Ficou perto do B aqui. Constantes, viu? π sobre 2. Beleza, o R também, quando for necessário. Agora vamos lá, vamos tentar encontrar uma relação entre R e ρ. Através dos ângulos, viu? Φ. Assim, ó, o cosseno de φ. Quem é o cosseno de φ aqui, ó? É o cateto adjacente, né, sobre a hipotenusa. Assim como a gente obteve essas relações anteriores, em relação aqui a esse triângulo, foi assim, né? A gente usou esse triângulo aqui, né? Colocou o ângulo reto aqui e fez as contas para encontrar R. Agora vamos fazer um raciocínio análogo para encontrar a relação que o R tem com o ρ. Bora lá, quem é o cosseno de φ? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? ρ, né, não? Ó, adjacente é que está aqui ao lado, tocando nele. Então é ρ, hipotenusa, opa, não, que tá errado, né? Rho não. O ângulo tá aqui, né? Pera aí, gente. O ângulo tá aqui, desculpa. Eu tava olhando para esse triângulo aqui. O ângulo ρ, o ângulo φ, ele está aqui. É o seguinte, eu transportei esse ângulo para cá porque é a mesma medida, viu? Essa medida φ aqui, de laranja, é a mesma de verde. É a mesma. Então eu só peguei o ângulo φ e transportei para cá. Não vai alterar em nada o nosso raciocínio. Para que eu fiz esse transporte? Para a gente conseguir uma boa relação com o segmento R, uma relação entre ρ e R. Então eu estou olhando para esse ângulo aqui, viu? Esse ângulo. Ok, olhando para ele, o ρ é a hipotenusa, né? Porque ele está oposto ao ângulo reto. E eu estou precisando desse pedaço aqui, ó. Né? Quem é esse pedaço aqui? É Z. Esse pedaço é Z, né? O segmento que está exatamente paralelo ao eixo do Z, portanto ele tem o mesmo tamanho de Z. Agora sim, né? Então fica Z sobre hipotenusa, que é ρ. Daqui a gente conclui que Z é igual a ρ cosseno de φ. Pronto, agora sim. Agora bora achar uma relação para o R. Seno de φ, né?
Já usamos o cosseno, agora vamos usar o seno. Seno de φ é igual a quem? De φ. Que é φ, viu? Desculpa, aqui saiu. Aqui é seno de φ. Seno de φ igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Aqui está o ângulo, né? O oposto, R. Hipotenusa é ρ. Pronto, aqui a gente conclui que R é igual a ρ seno de φ. Pronto, agora temos uma relação entre R e ρ. Já temos uma identidade para o número Z, que não tínhamos. O Z era o próprio, né? O Z ficava sempre nas coordenadas polares. Vamos começar com as retangulares. Nas retangulares, o x é x, y é y e z é z. Beleza. Nas polares, o x é r cosseno de θ, o y é r seno de θ e o z é z. Nas cilíndricas também, o z continua aqui. E agora, nas esféricas, ele ganha uma identidade. Z é ρ cosseno de φ. Agora a gente pode criar aqui as nossas identidades. Quem é o x? É r cosseno de θ, né? E o y, r seno de θ. E o z, tá aqui, ó, ρ cosseno de φ. Mas veja que o r é ρ seno de φ. Vamos substituir o r aqui, minha gente. Então vai ficar ρ seno de φ, né? Ó, r cosseno de θ. E o y, mesma coisa aqui, ó, ρ seno de φ seno de θ. E o z continua sendo ele. Pronto, nós vamos usar essas três identidades aqui para as nossas coordenadas esféricas. Tranquilo aí, minha gente? Então é isso. Vamos lá. Se você tiver, o que significa isso aqui, as coordenadas esféricas? Para que serve? O que é usado? Vamos lá. Ela é usada exatamente para localizar o ponto P no espaço. Em coordenadas esféricas, esse ponto P, ele se apresenta sempre dessa maneira aqui, ó, ρ, θ e φ. É nessa ordem, viu? ρ, θ e φ. Ρ é o número real, θ é esse ângulo, já falamos, e φ é outro ângulo. Isso aqui, ele tá, quando você encontrar isso aqui está em coordenadas esféricas. Se o P tivesse assim, ó, x, y, z, pronto, está em coordenadas retangulares. E se o P tivesse assim, ó, r cosseno de θ, r seno de θ, z, aí está em coordenadas polares, que são as mesmas para cilíndricas, né? Mudar uma coisinha aqui do z. Isso aqui tudo em R3. Todas essas localizações aqui estão em R3. Se for em R2, aí diminui. Aqui não tem o z, né? Em as esféricas não dá para ser em R2. Na verdade, a esfera em R2 ela é um círculo, né? Matematicamente falando, ao pé da letra mesmo, radicalmente é um círculo. Que a esfera, a noção de esfera, ela é uma figura que está mergulhada em outro ambiente. Então, essa esfera aqui que a gente conhece, que a gente chama de esfera, pode até ser redundante, falar esfera redonda. Como assim uma esfera redonda? Ela está mergulhada aqui dentro do ambiente R3, né? Agora, se você pegar o R2 e usar as noções de definição de esfera,
noções assim, matematicamente falando, você vai ver que esse círculo, ele é uma esfera. Mas não é uma esfera redonda, que é um círculo, viu? Círculo mesmo. No plano XY. E aí, se você daí uma dimensão, como é que fica? Em uma dimensão, aí fica assim, ó. Um intervalo aqui. Quer dizer, uma esfera. Isso aqui é uma esfera, como assim? Aqui é a esfera S0, aqui é a esfera S1 e aqui é a esfera S2. Depois aí vocês podem aprofundar os conhecimentos, quem sabe estudar essas bagaças aí. Tudo bem, é só pra gente viajar um pouco aí na geometria, né? S1. Beleza, minha gente. Então, vou fazer um exemplo aqui dessas coisas aqui que eu tô falando, negócio de ponto. Vou fazer um exemplo. Você tem aqui um certo ponto P, que ele tem essas coordenadas aqui, ó, 2, aqui, π sobre 4 e π sobre 3. Pronto. Aí nós dizemos que ele está em coordenadas retangulares. Veja, eu escrevi coordenadas retangulares assim, ó, números reais. Isso aqui são números reais. Ok, agora eu quero que transformar isso aqui, escreva P em coordenadas esféricas. Quero transformar em coordenadas esféricas. Então vamos fazer isso. Ele aparece sempre nessa ordem, viu? Os pontos aparecem sempre nessa ordem. Rho, teta e φ. Sempre nessa ordem. Se mexer na ordem aqui, aí vai mudar um pouco, né? Mas é sempre nessa ordem. Rho, teta e φ. Coloquei aqui, rho, teta e φ. Então é rho, teta, φ. Sempre. Até na hora de integrar, na verdade a integral depois eu falo, não precisa ser na ordem. É só você mexer na integral, né? Já já a gente chega lá. Então, esse aqui eu quero. Não, desculpa, aqui tá errado. Aqui tá em coordenadas esféricas. Desculpa, minha gente, que eu escrevi errado, viu? Esse ponto aqui está em coordenadas esféricas. Isso. Coordenadas esféricas. Claro que está aqui o ângulo, é esse exemplo que eu quero falar. Claro que está em esférica, né? Desculpa, confundi aí. Coordenadas esféricas. E aí eu posso reescrevê-lo em coordenadas retangulares. Ó. P em coordenadas esféricas. Pronto, aí meu ponto P está em coordenadas esféricas. Aí eu quero escrever, na verdade é reescrever, né? Exibir, vamos colocar exibir, é a palavra mais bonita, né? Eu quero exibir P em coordenadas retangulares. Coordenadas retangulares. Beleza, então vamos lá. Quer dizer, eu estou querendo o x, o y e o z. O que é o x? Isso aqui é rho seno de φ. Vamos escrever logo aqui, né? Vou botar a solução aqui de azul. Ó, quem é rho? É 2. Quem é teta? π sobre 4. E quem é φ? π sobre 3. Então x é igual a rho seno de φ cosseno de teta. Seno de φ, seno de π sobre 3, né? Cosseno de teta, cosseno de π sobre 4. Quem é y? É rho. Bora colocar logo, né?
Rho é 2, rapaz. Coloca logo aqui pra gente ganhar. Tempo. Rho é 2 aqui, ó. 2. Aqui o Y também é 2. Seno de φ. Seno de θ. Então, seno de π sobre 3. Seno de π sobre 4. E Z é Rho cosseno de φ. Rho é 2. Cosseno de φ, que é π sobre 3. Π sobre 3? Π sobre 3. Beleza, então vamos lá. Vamos resolver isso aqui, tá? E aí teremos as nossas coordenadas retangulares. 2 que multiplica. Quem é o seno de π sobre 3? Π sobre 3 é 60, né? 60, vou escrever aqui ao lado. Π sobre 3 é 60 graus. Sobre 4 é 45, né? Então aqui vai dar 2, que multiplica, quem é o seno? É raiz de 3 sobre 2, né? É isso mesmo. E o cosseno de 45 é 1 sobre a raiz de 2. Esse 2 cancela com esse, fica assim, ó. Raiz de 3 sobre a raiz de 2. Rapaz, deixa eu escrever isso aqui bem bonito. Tem espaço aqui, eu escrevendo feio desse jeito. 2 que multiplica. Aqui nós dizemos que é raiz de 3 sobre 2, né? E aqui é 1 sobre a raiz de 2. Simplifica aqui, então vamos ficar com isso. Raiz de 3 sobre a raiz de 2. Você pode racionalizar aqui do jeito que você quiser, viu? Estou fazendo assim porque é uma maneira mais prática, mas você pode fazer que você quiser. Calculadora, joga a raiz para cá, raiz para lá. Não vai chegar nenhum resultado. Não tem para onde correr, não. Aqui, analogamente, que é o seno que coincide, né? Raiz de 3 sobre 2. Aqui fica o seno coincide também aqui. Vai ficar a mesma coisa, né? Porque o seno sobre 4 e o cosseno são iguais. Amor direto logo, né? Aqui também fica a raiz de 3 sobre a raiz de 2. Uma fração grandona aqui, né? E o último aqui, botei 2, cosseno de π sobre 3. O cosseno é o meio, né? 2 vezes o meio. Esse risco aqui. 2 vezes o meio é 1. Pronto. Aí aqui eu tenho as minhas. P está escrito em outra coordenada. Vai ser o que? 1. Raiz de 3 sobre 2. E raiz de 3 sobre a raiz de 2. Pronto. Agora, isso aqui eu só falei de escrever o ponto em coordenada, né? Agora a integral. Como é que fica a integral? A integral fica assim. Vou colocar aqui. Na integral, né? Na integral, vírgula, temos nas integrais, né, já que são triplas. Nas integrais triplas, eu já introduzi lá falando para vocês. A gente tem aqui uma certa região que eu vou chamar de E. E o elemento aqui, a f de x, y, z, esse elemento é o elemento de volume. Escreve assim, dv. Pode usar outra letra aqui, mas não tem. Tradicionalmente a gente usa o dv mesmo. Se usar outra não tem nada não. Importa que você entenda que é elemento de volume. Então, a integral, nós vamos ter aqui os limites de integração, né? Ela vai ficar assim, a integral, outra integral da f de x. Aí quem é x? Lembra que nós encontramos o x aqui na instante, ó? Rho, seno de φ, cosseno de θ. Bora escrever ele aqui, ó. Rho, seno de φ,
cosseno de θ. E o y? O, pega o y aqui, ó. O seno de φ, seno de θ. Opa, aqui é a vírgula, viu? A vírgula da separação dos pontos aqui. Eu estou escrevendo o x, agora eu vou escrever o y. O seno de φ, seno de θ. Agora eu usei, que é o z? O cosseno de φ, né? Como a gente obteve aqui, ó. O cosseno de φ. dv, que é o elemento aqui? Vocês lembram que, deixa eu relembrar uma coisa aqui, que lá nas coordenadas, eu vou ficar bem aqui do lado, as coordenadas polares, era r cosseno de θ, né? R cosseno de θ é o x, né? E o y é r seno de θ, r dr de θ. Ficava desse jeito aqui, né? R dr. Ó, por que tem o dθ? Porque aqui está em função de θ. Por que tem o dr? Porque aqui está em função de r. Que seria integral dupla, né? O θ variando de 0 a 2π, como sempre. E o R como é um número real, θ de 0 a 2π. O R varia de aqui de A até B, até certo número B. E aí eu mostrei para vocês de onde vinha esse R. Lembra que era o determinante da matriz do jacobiano, que ela é formada a derivada dessas funções aqui. A gente derivou, vamos fazer aqui rapidinho, não vai demorar nada. É importante falar isso aqui, que a gente vai relembrar. Só ficou sem espaço, né? Fui escrever num lugar pequeno. Eu vou trazer aqui para baixo aqui. Aí eu aproveito e comento logo. Vou colocar bem aqui. Vou colocar assim, ó. Relembre que ser de azul, ó. Relembre que isso aqui era isso, né? Aí aqui é o meu x, aqui é o meu y. Aí esse elemento aqui que eu comentei uma vez com vocês, ele é o determinante da matriz de Jacobi. A gente chama de matriz jacobiana. Como é que eu obtenho esse R? Eu escrevo a função desse jeito aqui, R cosseno de θ, R seno de θ. E aí eu vou obter aqui o determinante da matriz jacobiana, que é um J, viu? Eu vou fazer a derivada parcial dessas funções aqui em relação a... Só melhorar bem aqui a escrita. J aqui, ó. Derivada da função em relação a R e θ. R, θ. Da função x e y, né? Aqui não é o x, aqui não é o y. Vou derivar em relação a R e θ. Como é que vai ficar isso? Só que eu vou colocar aqui em forma de matriz. Vai ficar assim, ó, derivada de x em relação a R. Ficou pouco espaço aqui. Mas vamos lá, vamos fazer, dá certo. A derivada do x em relação a R, que vai ser a derivada do x em relação a θ. E aqui fica a derivada do y em relação a R, que é a derivada
derivada do y em relação a θ. Aí você vem aqui e deriva a derivada do x em relação a θ. Vai ficar quem aqui, ó? Deriva em relação a θ. O r é constante, permanece, então fica r. Derivada do cosseno é menos o seno, então menos, né? Menos r seno de θ. A derivada do x em relação a θ aqui a mesma função, só que em relação a θ agora. Opa, tá errado aqui. Estou derivando em relação a r, viu? Peraí, agora eu vou consertar aqui. Peraí. Eu vou derivar em relação a r, desculpa, r. Essa função em relação a r. Só sobra o cosseno de θ, né? Estou derivando em relação a r. Cosseno de θ é constante. Permanece. A derivada do r é 1. Então fica 1 cosseno de θ. Certo? Agora eu vou derivar ela a mesma função em relação a... Cadeira desconfortável aqui. Eu vou derivar a mesma função em relação a θ. Que é esse outro elemento aqui. Agora sim, né? Fica menos r, derivada do cosseno é o seno. É menos o seno, eu estou colocando o sinal aqui, θ. Aqui são os elementos de uma matriz, gente. Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2, viu? Determinante de quem? De uma matriz, nesse caso 2 por 2. Ótimo, agora vamos derivar y em relação a r. Sobra só o seno de θ, né? Derivando em relação a θ, fica r, derivada do seno e o cosseno, r, cosseno de θ. Pronto, agora eu calculo o determinante dessa matriz, que é o determinante dela. Fica r, produto dos elementos da diagonal principal, né? R, cosseno ao quadrado de θ, menos, com menos aqui fica mais, r, seno ao quadrado de θ. Que isso aqui vai ser igual a... Vou colocar aqui embaixo. R, coloca o R em evidência, né? E aqui vai multiplicar o cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Aí você já nasceu sabendo que... Você aprendeu lá no jardim, né? Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Relação fundamental da trigonometria, viu? Então aqui eu tenho R vezes 1. Isso aqui não vale 1? Que é igual a R. Que é R, viu? R. Por isso esse elemento aqui é R, viu? Na verdade, ao pé da letra, essa integral ela se escreve assim. Integral sobre uma certa região D aqui, né? Da f de r cosseno de θ, r seno de θ. Aí eu escrevo assim, ó, o módulo, agora aqui é módulo, viu? Aqui é o módulo de r, que é igual a r. O módulo de r é r, né? O módulo da derivada do x y em relação a r θ é dr de θ. É assim. Aqui os limites aqui você coloca na hora lá, na integral. Certo, minha gente? Isso aqui eu estou falando na integral dupla e em coordenadas polares. Relembrando, relembre que essa palavra aqui é relembre. Relembre. Remember. Ok, agora eu vou pegar isso aqui e vou fazer com a integral tripla, viu? Bora ver como é que vai ficar aqui a nossa integral tripla. Vou colocar e continuar lá embaixo, viu? Vamos colocar ela aqui.
aí. Agora temos na integral tripla, quem vai ser esse elemento aqui, né? Vai ser, agora veja aqui que vai aumentar a derivada, né? Vai ser a derivada desses elementos aqui, esse módulo aqui é módulo, em relação a ρ, θ e φ, na mesma ordem que eles aparecem aqui no início, né? Rho, cadê? Rho, θ e φ. Aqui ó, Rho, θ, φ. Rho, θ e φ. Mesma ordem, viu? Deixa eu melhorar aqui. Rho, θ e φ. Θ, rapaz. Aqui, fazer assim, pra... eu tenho que escrever tudo isso, mas para melhorar, vamos chamar bem aqui de F1. Deixa essa aqui de F2. E essa aqui de F3. É só para não escrever tudo isso, vai ficar um negócio bem grande aqui, ó. F1, F2, aqui é uma vírgula, viu? E F3. O módulo isso aqui é a matriz jacobiana, viu? Vale lembrar, tô destacando aqui. Isso aqui é a matriz de Jacobi. Beleza. Quem multiplica quem, minha gente? Aqui você... essa ordem aqui não importa não. Lembra? Lá desde o início eu venho comentando isso. De ρ, de θ, de φ. Não importa, porque depende daqui, de que você coloca aqui na integral. Ó, do jeito que está aqui, ó, como é que fica? Rho vem primeiro, Rho é essa integral de dentro para fora, né? Então fica aqui de A até B. Por quê? Porque nós colocamos Rho aqui, ó, entre A e B, tá vendo aqui, ó? Rho tá entre A e B. Φ entre 0 e π sobre 2 e θ entre 0 e 2π. Ó, θ tá no meio, então entre 0 e 2π. E φ tá por último, então entre 0 π sobre 2, certo? Se você mudar, eu coloquei φ, né? Pera aí, deixa eu consertar isso aqui, tá errado. Eu coloquei φ, é θ e φ, rapaz. Não pode ser os dois, né? Aqui, deixa o θ por último, né? Para não apagar de novo aqui, ó. Viu? De ρ, de φ, de θ. O θ tá por último, né? Então 0 a 2π vem por último aqui, ó. O φ tá no meio, né? Então pega a integral do meio, de 0 a π sobre 2. Isso aqui, a ordem da integração não vai influenciar em nada. Nós já vimos isso desde o início. Basta você mudar aqui e mudar lá também. O que não pode é você bagunçar, colocar o ρ aqui na primeira integral de dentro para fora. E aí coloca o AB na última, aí não dá certo. Tem que ser na ordem aqui. Então o que está faltando aqui? Falta esse elemento aqui da matriz de Jacobi. Vamos encontrar ele. Nós queremos encontrar esse elemento. Vamos escrever ele aqui, ó, que é a derivada, o módulo, a derivada da F1, F2 e F3, derivadas parciais em relação a quem? A ρ, θ, rapaz, ρ, θ e φ, certo?
E quem é essa matriz? Essa matriz, ela é as derivadas, respectivas derivadas. De quem? Bom, aqui é a derivada da f1. Essa primeira função aqui, ó. Em relação a quem? A ρ. Em relação à primeira variável aqui, ó, ρ. Depois vem a mesma f1 em relação a φ ou a θ. Depois vem a derivada da f1 em relação a φ. Esse aqui é um determinante, por isso que eu estou colocando as barras. Pronto, depois vem a outra função, a f2 aqui, né? Mesmas variáveis em relação a ρ, derivada da f2 em relação a θ, e a derivada da f2 também em relação a, que tudo é f2, em relação a φ. E para encerrar, a derivada aqui da f3 em relação a ρ, a derivada da f3 em relação a θ, a derivada da f3 em relação a φ. Isso aqui é um determinante. Ó, F1, F2, F1, 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 ρ, θ, φ, ρ, θ, φ, ρ, θ, φ. Quer dizer, nós vamos derivar aqui igual essas funções aqui e vamos encontrar 9 elementos, né? Porque cada função aqui ela é derivada em relação a ρ, a φ e a θ. Então eu vou ter 9 resultados e depois preencher a matriz aqui, assim como eu encontrei nessa outra aqui, ó. Vou ter 4 resultados. Ó, 1, 2, 3, 4 resultados. Bora calcular. Já começamos a fazer e bora até o fim. Bora lá. Quem é a derivada da f1? Eu vou escrever bem aqui, viu? Depois a gente continua lá embaixo. Vou escrever bem assim, ó. As derivadas. Quem é a derivada da f1 em relação a ρ? Bora lá. Deriva isso aqui em relação a ρ. ρ é constante, então ele só desaparece, né? Vai ficar seno de φ. Cuidado aqui pra gente não errar, hein? Se a pessoa errar uma conta dessa, chega lá no final, volta para achar o erro aqui, fica difícil, né? Seno de φ, cosseno de θ. Vamos lá, né? Eu vou colocar nessa mesma ordem. Esse aqui já foi calculado, beleza. Ponto e vírgula. Vamos calcular agora a derivada da f1 em relação a θ. Em relação a θ, veja aqui, ó. A derivada do cosseno é menos o seno, então só vai mudar isso. Ó. Aparece um sinal aqui, ρ. Seno de φ permanece, que eu estou derivando não é em φ, é em θ. E a derivada do cosseno é o seno de θ. Certo. A outra derivada, a derivada da f1 em relação agora a φ, certo? Bora lá. Agora eu vou derivar a derivada do seno é o cosseno, então não vai precisar mudar sinal. Então vai falar ρ, a derivada do seno é o cosseno de quem? De φ. Cosseno de θ. Permanecer do mesmo jeito. Ótimo. Agora a outra derivada. Ó, a primeira linha da matriz já ganhamos aqui, ó, tá? Esses elementos. A segunda linha da matriz, né? Vou derivar f2 em relação a ρ, essa aqui, ó. A mesma coisa, o ρ desaparece, fica seno de φ, seno de θ.
Agora eu vou derivar a F2 em relação a θ. Em relação a θ, ó, derivada do seno é o cosseno. Então só vai mudar isso que vai virar cosseno. E o sinal permanece. Fica ρ, seno de φ. E não pode errar aqui. A gente tem que ter muito cuidado aqui. Derivada do seno é o cosseno. Cosseno de θ. Beleza. E a última, derivada da F2 em relação a φ. Ou em relação a φ, né? Falando φ, escrevendo θ. Em relação a φ. Derivando isso aqui em relação a φ, ó. Vai mudar aqui no meio, né? Seno de φ vai virar cosseno de φ. Derivado do seno é o cosseno. Então é só isso que vai mudar. Rho, cosseno de φ. E o seno de θ permanece. Seno de θ. Ótimo. Nossa terceira derivada. Derivada. Ó, aqui eu vou botar alguma coisa aqui para você não confundir com a igualdade, viu? Vou apagar, até apagar aqui. Aqui nós estamos calculando as derivadas, viu? Olha aqui, bem forte. Aqui são as derivadas. Estamos calculando as derivadas. Já já a gente continua essa conta. Agora vamos para F3. A derivada da F3 em relação a ρ. Agora mudou a função aqui, ó. Ρ é constante, só vai sobrar cosseno de φ. A derivada da F2 em relação a θ. É quem? θ nem está na conta, zero. Derivada da F3 em relação a φ. Né? Derivada do cosseno é o seno. Então fica ρ seno de φ. Menos, né? Opa, rapaz, já pensou errado uma vez? Menos, derivada do cosseno é menos do seno. Então tudo certo, minha gente. Essas aqui são as derivadas. Agora o que nós vamos fazer? Montar elas nessa matriz aqui, tá aqui embaixo. Primeiro, não vai precisar desse espaço todo. Vamos lá, continuando aqui, ó. Primeiro elemento da matriz é isso. Primeiro elemento vai ser a matriz 3×3, né? Vou precisar de 3 linhas aqui, ó. 2, 3. Primeiro elemento é esse aqui, ó. Seno de φ, cosseno de θ. Estou fazendo devagar, assim, passo a passo, para a gente entender direitinho. Se fosse em outra situação, a gente já botava direto aqui. E já calculava o determinante. Vamos devagar, vamos devagar, vamos devagar. Aí menos ρ, seno de φ, seno de θ. E aqui fica ρ, cosseno de φ, cosseno de θ. Outro elemento aqui, seno de φ, seno de θ. E o outro elemento aqui, ρ, seno de φ, cosseno de θ. Não, cuidado, muita atenção aqui, não podemos errar, hein? ρ, cosseno de φ, seno de θ. E finalmente aqui, cosseno de φ, 0, menos ρ, seno de φ. Pronto. Isso aqui se trata de um determinante. Nós vamos calcular o determinante dessa matriz. Vamos usar... deixa eu ver aqui o que a gente usa. Bom, como é que é um zero? Aqui é zero, né? Ó, ainda bem que apareceu esse zero aqui. Senão aqui ia dar conta... ia ficar de madrugada todinha fazendo conta. Mas nós vamos
usar o teorema de Laplace, viu? Peraí, tirar isso aqui. Cálculo determinante pelo teorema de Laplace. Calcular o det pelo teorema de Laplace. Você pode usar, essa matriz é 3×3, né? Você pode usar a regra de Sarri, viu? Pode usar também. Não tem problema nenhum. Eu vou usar o teorema de Laplace, vou mostrar para vocês como é. O teorema de Laplace é o seguinte. Ele pega uma cor mais bem, quero uma cor bem fraquinha. Essa aqui tá ótima. O teorema de Laplace, assim, ele pega, ele escolhe uma fila, pode ser linha ou pode ser coluna, que tenha um zero. Vou escolher essa aqui, ó. E eu pego o elemento daqui, da fila. Eu pego esse elemento aqui, certo? E aí o que eu faço com isso? Eu ignoro os demais elementos. Primeiro eu pego ele aqui, vamos escrever ele aqui. Essa conta aqui está continuando, viu? Igual. Eu pego o elemento que eu escolhi, cosseno de φ, e multiplico pelo determinante dos elementos que não fazem parte dessa coluna e nem dessa linha. Quer dizer, eu retiro eles daqui. Esses que estão riscados aqui não faz parte, não vão fazer parte não. Quem sobra? Sobra esses aqui que não estão riscados, ó. Então vai sobrar aqui, ó, menos. É a matriz, viu? Estamos no meio de uma matriz. Seno de φ, seno de θ. Quem vem aqui logo abaixo? Seno de φ, cosseno de θ. E aqui, cosseno de φ, cosseno de θ. E aqui, cosseno de φ, seno de θ. Muita atenção aqui, hein? Não podemos errar. E o teorema continua, mas aí aqui tem o zero. Por que eu escolhi o zero? Porque aqui vai ter zero vezes uma outra matriz aqui, que não importa nem qual seja, vai dar zero mesmo. Não me preocupe em saber quem é. Mas a terceira matriz é esse elemento aqui, ó. Por que esse elemento? Que no caso é menos, né? Menos ρ seno de φ. Porque eu escolhi essa linha que está riscada aí de verde. Se eu escolhi ela, então eu vou pegar esse elemento vezes o determinante dos que estão sobrando aqui, ó, vezes esse determinante. Aí mais 0 vezes o determinante dos outros, que não vai dar em nada, zero mesmo, mais isso aqui vezes o determinante dos outros. Agora eu vou tirar, e vai dar trabalho. Vou botar outra cor. Eu vou mudar a cor aqui. Eu coloquei um verde, agora eu vou colocar um. Que cor eu coloco aqui? Um amarelinho, pode ser. Um azul. Não. Um roxinho, tá ótimo. Aqui o roxinho. O roxinho não mudei não. Esse roxinho aqui, tá. Ó, agora eu vou escolher esse elemento aqui, certo? Quem que não vai fazer parte da matriz? É a linha dele e a coluna dele. Esse aqui está fora da matriz. Ó. Quem vai fazer parte? Esses aqui. Agora o meu determinante fica sendo com esses. Então vamos lá. Isso aqui vai dar tudo zero, viu, minha gente? Zero. Não esquecer. Aqui é um determinante que vai dar zero.
Agora vamos lá, agora eu vou multiplicar pelo determinante desses elementos aqui. Seno de φ cosseno de θ. Aqui embaixo fica seno de φ, seno de θ. Aqui vem ρ, seno de φ, seno de θ. E aqui fica ρ, seno de φ, cosseno de θ. Beleza? Agora eu preciso resolver essa conta aqui, ó. Bora lá. Cosseno de φ. Aqui é uma matriz 2 por 2, viu? Ó? 2 por 2. Aqui também é a matriz 2 por 2. Eu vou multiplicar a diagonal principal menos diagonal secundária. Então, é esse elemento vezes esse, lembra, né? Lembra lá? Determinante. Isso vezes isso, menos isso vezes isso. Vamos lá. O cosseno de φ aqui tá... O cosseno de φ aqui tá multiplicando. Então, eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Então, ó, menos ρ com ρ fica ρ quadrado, né? Não? Seno... Ixi, não dá? Dá não. Seno de φ com cosseno de φ, seno ao quadrado de θ. Não pode errar nada aqui. Menos ρ quadrado. Vamos lá, fica seno de φ cosseno. De novo aqui, ó. Seno de φ, cosseno de φ, cosseno ao quadrado de θ. Fecha. Isso aqui dá 0 menos. Aqui eu tenho ρ, seno de φ. Agora eu vou multiplicar. Mesma coisa. Calcular esse determinante. Diagonal principal menos diagonal secundária. Então vai ficar assim, vai ficar. Aqui dá pra multiplicar, dá. Ó, seno. Vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de φ. Esse com esse, né? Cosseno ao quadrado. Ah, ainda vem aqui. Cosseno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado, seno. Certo. Menos. Com menos vai ficar mais aqui, né? Aqui fica ρ. Seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ. Beleza, aí vamos lá. Continuando a nossa conta aqui. Dá para colocar esses elementos aqui? Dá. Coloca esses elementos aqui para dentro. Multiplica, né? Distribua aqui a multiplicação. Multiplica esse aqui por cada um deles aí. Depois isso aqui. Multiplicar também. Olha lá. Aqui fica menos ρ ao quadrado. Cosseno. Aqui fica seno de φ. Ó, esse cosseno de φ com esse cosseno de φ fica cosseno ao quadrado de φ, né? E aqui fica seno ao quadrado de θ. Agora eu vou multiplicar pelo outro, né? Fica ρ ao quadrado também. Cosseno... Não, cara, não vou multiplicar não, porque vai dar mais trabalho. Vamos fazer assim, ó. Pera aí. Deixa esse elemento aqui, o cosseno de φ. Deixa ele quieto aqui. Bora trabalhar com a expressão aqui dentro. Eu vou tirar isso aqui para não me dar confusão. Isso, é melhor a gente trabalhar com a expressão aqui dentro. Olha só, a gente pode colocar alguém em evidência aqui, ó.
Ó, vamos lá. Ó, rho ao quadrado seno de φ cosseno de θ. Rho ao quadrado seno de φ, desculpa, cosseno de φ. Esse elemento aqui dá para ser colocado em evidência. Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. É menos rho ao quadrado seno de φ cosseno de φ, que multiplica seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Ah, agora sim, ficou bonito, né? Aí menos o outro aqui, ó, rho seno de φ, e aqui multiplica vamos explicar. Seno ao quadrado. Aqui dá também, né? Dá não. Dá. Aqui a gente coloca em evidência seno ao quadrado, né? Ah, não dá. Tem que colocar evidência, não tem jeito não. Vamos lá. Rho. Aqui só tem um rho, é porque aqui só tem um rho, né? Vai ficar rho quadrado. Tudo bem, vamos lá. Multiplica. Esse vezes esse fica rho seno de φ. Ó, eu estou multiplicando aqui, viu? Eu acho que é melhor multiplicar. Seno ao quadrado de φ cosseno ao quadrado de θ. Menos fica rho quadrado. Se der errado a gente apaga e faz de novo. Seno ao quadrado de φ seno ao quadrado de θ. Beleza, agora olha só, esse elemento aqui vale 1, né? Que vale 1. Agora bora pensar aqui pra gente... Deixa eu ver mais rápido isso aqui. Seno de φ cosseno ao quadrado. Rho quadrado seno de φ seno ao quadrado de φ. Isso aqui menos rho seno de φ seno ao quadrado de φ. Seno ao quadrado de φ. Rapaz, aqui dá pra colocar... Ah, moço, aqui, ó. Tem o θ também que dá pra colocar em evidência. Eu não tinha percebido isso. Dá pra colocar essa evidência aí. Esse seno ao quadrado com esse aqui, né? Fica cosseno, mas dá certo. Deixa eu ver se dá pra gente continuar assim também. Aqui a gente coloca em evidência seno ao quadrado de θ com cosseno ao quadrado de θ. Dá certo também. Tudo bem, qualquer um vai dar certo. Bora continuar. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Vai ficar cosseno de φ. Aliás, cosseno ao quadrado, né? Que eu vou multiplicar esse elemento aqui por esse. Porque aqui dá 1, né? Então, é como se o parênteses tivesse fechado bem aqui, ó. Então fica cosseno ao quadrado de φ. Negativo aqui, né? Por causa do rho. Vou começar com rho, né?
Começa com rho para não deixar ele no meio da conta lá, né? Ó, fica menos rho ao quadrado. Esse cosseno vezes esse fica cosseno ao quadrado de φ. Esse vezes esse, certo? Certo, isso aqui permaneceu. Aqui é 1 menos. Esse aqui vai ficar rho quadrado seno de φ seno ao quadrado. Seno de φ seno ao quadrado de φ, que multiplica quem? Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. De novo, dá 1, né? Isso. Isso aqui novamente dá 1. E agora nós temos só esses dois elementos aqui, ó. Vai sobrar rho quadrado seno de φ cosseno ao quadrado de φ menos rho quadrado seno de φ seno ao quadrado de φ. O que é que eu faço com isso? De novo eu coloco em evidência, ó. Fica menos rho quadrado seno de φ, que multiplica, ó, cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, que isso aqui é 1, novamente é 1. Então vai ficar menos rho quadrado seno de φ, e aí a gente chega aqui no fim. Um detalhe, aqui é um módulo, viu? Não podemos esquecer. Aqui é um módulo. Então o módulo é positivo, né? Rho quadrado seno de φ. É esse elemento aqui. Nós vamos usar aqui na integral. Ou seja, a minha integral ela vai ficar assim. Logo, escrevemos, reescrevemos, né? Reescrevemos a integral tripla. A integral de 0 a 2π, a integral de 0 a π, a integral de 0 a o rho, aqui é o rho, né? De A a B, né? Que eu tinha falado lá. Porque são dois números reais, a gente não sabe até onde ele vai, mas é de A até B. Que pode ser 0 e 1, não sei, qualquer coisa. De A até B. Da função que é o x, né? Que é essa função aqui, ó. Rho seno de φ cosseno de θ. Agora reescrever aqui, ó. Podia copiar e colar, mas tudo bem. Vou escrever rho seno de φ cosseno de θ. Aqui é herdado do r cosseno de θ. E o y? Rho seno de φ seno de θ. E o z? Rho cosseno de φ. E aí, o que vem agora? Rho quadrado, esse elemento que a gente encontrou. Opa! É o elemento que a gente encontrou. Rho quadrado seno de φ de rho de φ de θ. Pronto, essa nossa integral fica assim, viu?
Toda vez que você for integrar, fora a função que aparecer, esse elemento aqui tem que aparecer na conta. Assim como o R de R de θ aparecia, cadê? Aqui, ó. R de R de θ. Cadê? Nós fizemos na estante. Aqui, né? Esse aqui, ó. R de R de θ. Ele sempre tem que aparecer. Então, no caso da integral em coordenadas esféricas, esse elemento sempre tem que aparecer. Bora fazer um exemplo, minha gente. Essa aula ficou grande, hein? Mas é necessário. Foi bem devagar, hein? Ó, quero calcular aqui use coordenadas esféricas para determinar o volume de um sólido que está. Vou escrever. Use coordenadas esféricas para calcular o volume. Aqui é o elemento de volume. Do sólido que está acima do cone Z igual Z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E aonde mais? E abaixo da esfera. Abaixo da esfera. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a certo z aqui. Pronto. Ó, repara que o problema nos deu um z e outro z. Isso aqui significa que tem uma interseção. Começa com cone e termina com esfera, né? Uma coisa mais ou menos assim. Aqui é o nosso R3. Rapaz, essa linha aqui tá torta, viu? Aqui é o nosso R3. Como assim, rapaz? Agora sim. Se x, y, z. E aí você tem aqui um cone. Que é o cone. Cone de revolução, viu? Que está girando aqui em torno do eixo Z. É assim, ó. E abaixo da esfera, que na verdade é assim, ó. O pé da letra é assim, né? Opa. Deixa eu subir mais, né? Usei. Dá pra enxergar melhor aqui, ó. Abaixo da esfera. A esfera tá aqui, ó. Certo aí? A esfera tá aqui. Tá parecendo um sorvete. Cheio. Com uma bola bem na casquinha aqui. Na verdade, esse Z ele não vai aparecer, não. Vai ficar só assim, ó. Aí aparece aqui. Certo? Tá aqui. A região assim, ó. Essa aqui é a região esférica. Beleza? Beleza. Agora, olha só. Do que a gente precisa para resolver esse problema? Precisa fazer o quê? Precisamos encontrar exatamente os elementos ρ, φ e θ.
os limites aqui da integral. Bom, θ, ele está sempre entre 0 e 2π. Isso aqui você já pode colocar sempre, a menos que seja um caso muito específico, né? Em geral é 0 e 2π. Precisamos encontrar o ρ e o φ. Aí como que nós vamos fazer isso? Nós temos que usar essas equações aí. Essa aqui está mais fácil, né? Bora lidar com ela. Quem é Z, minha gente? Lembra quem é o Z? Esses elementos aqui, ó. Eu vou copiar e colocar lá embaixo. Isso aqui, ó. Não precisar disso aqui, vai ficar a nossa colinha, né? Ctrl C daqui. Ctrl V bem aqui. Pra gente relembrar aí, beleza. Estava escrevendo de verde. Então vamos lá. Ó, Z peraí, vou escrever de novo aqui. Z é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem é Z? É ρ cosseno de φ, que é igual a raiz quadrada de... Quem é x? Rho. Como está ao quadrado? Então ficou ρ quadrado seno ao quadrado de φ cosseno ao quadrado de θ, mais quem é y ao quadrado, ρ quadrado seno ao quadrado de φ seno ao quadrado de θ. Aí vamos resolver isso aqui, ó. Aqui dá para colocar em evidência quem? Rho seno ao quadrado, né? Rho seno ao quadrado de φ, que multiplica cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ, que é a raiz, viu? Esse elemento aqui dá 1. Ó, de novo, isso aqui vale 1, viu? Então vai ser raiz aí esse aqui vale 1, vai ficar a raiz de ρ quadrado seno ao quadrado. Aí como aqui tem a raiz, você pode tirar logo da raiz, né? Que está elevado ao quadrado. Então vai ficar ρ seno de... Aqui é φ, viu? Aqui tá errado, aqui é φ. Aqui é φ, ó. Ρ seno de φ, pronto. Aí o que a gente conclui com isso? Que ρ cosseno de φ é igual a ρ seno de φ. Aí eu tiro o ρ de ambos os lados e eu concluo que o cosseno de φ é igual ao seno de φ. Aí eu pergunto agora, qual é o ângulo cujo cosseno é igual ao seno? A resposta é uma só, 45 graus, que é π sobre 4. Então nós temos φ, já ganhamos o nosso φ aqui, ó. Vai de 0 até sobre 4. E ρ é o próprio Z, né? Não. Ρ, onde é que está ρ aqui? Precisamos achar alguma coisa sobre ρ. Ρ vai aonde, rapaz? Bom, não está muito claro de enxergar o ρ, não. Com essas equações, não. Eu só sei que ele vai de 0 ao cosseno de φ. Por que nós sabemos isso? Na verdade,
por causa da equação do z aqui, ó. Z, né? Rho cosseno de φ. Então, o z ele varia de 0 até o cosseno de φ. Talvez dá pra saber por aqui também. Não sei se por essa equação. Pela outra. Eu acho que sim, se a gente igualar essa aqui com essa, fazer as contas. O z vai de 0 até o cosseno de φ. Mesmo que eu não saiba quem é o cosseno de φ. Ok, então a gente pode colocar agora na integral. Então eu tenho a integral de 0 a 2π, a integral de 0 a π sobre 4, que foi o que a gente encontrou, né? Da integral de 0 ao cosseno de φ de quem? De dv, porque eu não quero calcular o volume. Calcular o volume, então é só dv. Aqui foi riscar, né? Eu quero só destacar aqui. O volume é dv. Mas quem é o elemento dv? Lembra que a gente fez ele aqui, ó? Cadê? Esse é o elemento dv. Rho quadrado, seno de φ, d rho, d φ, d θ. Isso aqui é o elemento dv. Rho quadrado, seno de φ, d rho, d φ, né? d φ, d θ. Bora lá, bora calcular. Olha só. Essa primeira integral ela se refere a ρ, né? A segunda é φ, a terceira é θ. A gente já pode pegar o θ e calcular logo, viu? Essa integral aqui, né, em relação a θ, e o θ aqui não tem nenhuma outra variável, aqui é só o número 1. A gente pode calcular logo. Ou seja, a gente pode escrever assim, integral, integral φ, rapaz. A gente pode escrever assim, integral de 0 a 2π de quem? De dθ. E aí continua a expressão aí, integral de 0. Eu não posso trazer o φ para cá para fazer igual ao θ, porque o φ não está sozinho não, ele tem gente aqui com ele, eu tenho o seno, né? Seno de φ. Então não dá para mexer com ele agora, não, vamos integrar devagar. Aí eu tenho isso aqui, a integral de 0 ao cosseno de φ de ρ quadrado. Eu só reescrevi trazendo o θ para cá, não vai mudar em nada aí. Seno de φ de ρ de φ, já que eu levei o θ para lá. Pronto, beleza, bora calcular a última, essa primeira integral, na verdade, essa integral interna, de dentro para fora. Então isso aqui vai ser igual, segura a outra aqui, integral de 0 a 2π, segura a outra também, de 0 a π sobre 4. Integra aí, ó. Ah, rapaz, eu posso trazer sim o seno de φ para cá, ó. Desculpa aí, posso trazer. Aqui fica dθ, né? Eu posso pegar o seno de φ e trazer para essa integral aqui, ó. Seno de φ. E aí eu integro o restante. Só sobra ρ aqui, né? Ρ ao quadrado de ρ. Então vai ficar ρ ao cubo sobre 3. De onde? De 0 ao cosseno de φ. Ah, agora sim. Eu achei que não ia prosseguir nessa conta. Isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 2π. A integral de 0 a π sobre 4. Bora lá. Seno de φ, né? Aqui, opa, dθ. Aqui fica o seno de φ. Ρ ao cubo sobre 3 fica cosseno
cubo de φ sobre 3. Quando for zero, aqui vai zerar, não precisa colocar o zero, né? Acabou-se, então. Bora continuar. Então isso aqui vai ser igual. Vamos calcular logo essa integral. Pode calcular, tem nada não. Integral de 0 a 2π de dθ é 2π. Né? Porque esse aqui vai dar 1 θ, quer dizer. Aqui existe o número 1, então integrando fica θ. Aí θ, eu escrevi assim, ó, θ de 0 a 2π é 2π. 2π menos 0 é 2π. Beleza, agora vamos calcular essa integral aqui. Traz logo esse 3, é constante, traz logo para cá também. Então vai ficar só a integral de 0 a π sobre 4 de quem? Vou botar em ordem assim, cosseno ao cubo de φ, seno de φ. Aqui faltou dφ, desculpa, bem aqui, ó. dφ. Pronto. Eu tenho que resolver esse problema aqui. Cosseno ao cubo, rapaz. Cosseno ao cubo. Vamos lá, vamos calcular essa integral. Veja, vamos calcular ela, deixa eu ver aqui. Vamos fazer substituição mesmo, né? Vamos dizer que U é cosseno de φ. Então, quem é du? Derivada do cosseno. Quem é a derivada do cosseno? Menos o seno de φ dφ. Seno de φ dφ. Isolando o dφ aqui, eu vou ter dφ. dφ é quem? É du sobre o seno de φ. Na verdade nem precisa isolar não, né? Não precisa não. Aqui tá sendo redundante. Não precisa não, viu? Ele pode fazer integral não, mas não precisa não. Porque a minha expressão vai ficar assim, ó, 2π sobre 3 integral de 0 a π sobre 4. Ó, eu chamei cosseno de φ de U. Aqui, ó, chamei ele de U, né? Então aqui vai ficar U ao cubo. Que é du? É toda essa expressão aqui. Tá negativa, né? Tudo bem, deixa o negativo aí. Bota o negativo bem aqui. du. Viu? U ao cubo du. Tudo isso aqui é du. Tá aqui, ó. Pronto, agora integra. Fica 2π sobre 3. A integral de U a quarta sobre 4. De onde? De 0 π sobre 4. Isso aqui vai ser igual a 2π sobre 3. Aqui vai ficar menos o cosseno de... O é o cosseno, né? Então, cosseno a quarta de φ sobre 4 de 0 π sobre 4. Olha lá, continuando aí. Agora vamos zerar. Π sobre 3 o cosseno a quarta de π sobre 4. Vai ficar assim, ó. Menos. Quem é o cosseno de π sobre 4, minha gente? Quem é o cosseno de π sobre 4? O cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, né? Cosseno de 45. Então vai ficar, ó, raiz de 2 sobre 2 a quarta
cosseno a quarta sobre 4, né? Bora tirar esse 4 para fora, né? Para ficar melhor. Não vai trabalhar com essa fração aqui não. Ó, pega esse 1/4 e traz ele para cá. Ó. Beleza, fica só o cosseno a quarta. Então fica menos, ó, raiz de 2 sobre 2 a quarta. Aí menos cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Com esse menos aqui fica mais. 1 quarto. Então substituindo só em cima, viu? Fica assim, 1/4 sobre 4. Ah, meu, eu já tirei 1/4. Desculpa, aqui não tem não. Pera aí. Não tem esse 4 aqui não. Porque eu já tirei 1/4 para fora da... Beleza, fica só 1/4 que é 1. Bota só 1 aqui. Pode deixar assim. Então isso aqui vai ser igual a... Aqui fica 2π. Rapaz. Aqui fica 2π sobre 3, 1/4. Abre os parênteses aqui. Ó, esse aqui elevado a quarta fica 2/4 dá 16. Isso aqui a quarta fica 4, né? Porque raiz de 2, pode fazer aqui do lado. Raiz de 2 ao quadrado ao quadrado. Isso aqui dá 2 e 2 ao quadrado é 4. Exatamente, fica 4 negativo aqui, ó. Mais 1. Vamos lá, vamos terminar essa conta. Então fica 2π sobre 3. 1/4. Aqui fica 1/4, né? Simplificando. Agora 1/4 mais 1 dá menos 3/4. Aqui tudo é produto, viu? Multiplicação. Aí aqui vai ficar como? Esse 3 vai embora com esse. 4 vezes 4, 16. Ele simplifica com o de cima. Π sobre 8. Né? Em cima não tem 2. Ah, esse 3/4 é positivo, né? Ó, porque fica assim, ó. Pera aí, vai ficar positivo. Fica assim, ó. Menos 1/4 mais 1. 1 é maior que o quarto, que é positivo, viu? O resultado é positivo. Π sobre 8. O que? Unidade de volume. Pronto, minha gente. Aqui a gente chega no fim da nossa aula. Tem mais coisas para falar, outras aplicações. Inclusive eu coloquei lá nos exercícios. Né? Mas eu vou fazer uma aula só de aplicações. As coisas bem interessantes, legais. Então é isso.